tarde ou boa noite, né? Conforme o caso. Eu queria convidar o pessoal que está de lá para vir para cá, né? Vamos fazer um acerto. Eu saio lá de cima, né? Vamos falar aqui de baixo, nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Você crê que Deus tem algo para falar no teu coração hoje? Eu creio que nós estamos aqui para ouvir de Deus, eu e vocês, né? Eu queria dizer que eu e Cássia, nós vamos estar aqui compartilhando a palavra de Deus. E você pode se sentir à vontade aí para, no meio, aí, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Nós vamos falar sobre esse tema, né, de família real e família ideal. Existe isso, né? Mas deixa eu falar um pouquinho da família ideal. Eu vou apresentar aqui uma família real, que é a minha família, né? Então a Andresa já apresentou aqui um pouquinho, eu sou irmão da Andresa. Eu venho aqui, eu sempre tenho recordações muito boas. Eu me lembro que eu era adolescente, há poucos anos atrás, uns 5 anos atrás, quando eu era adolescente, eu vim aqui, tinha o pastor Tiago Rocha, né, e lá no Meia, pastor Jair Alvarenga, e de vez em quando nós vínhamos para cá, e eu tenho muito boas recordações. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu conheci essa mulher maravilhosa, que é a Cássia, né? Nos casamos, e nós temos ali os nossos 3 filhos. Rebeca com 22, Daniel com 20 e Thalita com 15. Né? E como a Andresa falou, muito tempo nós trabalhamos com casais. Mesmo antes de casar, nós já tínhamos esse chamado, nós já trabalhávamos com noivos, orientando, aconselhando noivos. E depois nós nos casamos e continuamos nesse ministério, fazendo encontros de casais. Hoje já tem 5 anos que eu sou ordenado pastor na Academia da Fé, lá na Tijuca, e nós abrimos agora 2 igrejas lá em Niterói. Eu sou pastor de uma, lá de Caraí, né? Se você quer conhecer um pouquinho mais, nós temos um programa na televisão, na Band, né? Sábado, 8 horas da manhã, e domingo, 7h30, e nós somos dessa igreja, está crescendo aí, né? Então nós temos a satisfação de estarmos aqui, porque eu creio que nós estamos aqui não por uma agenda, mas porque Deus tem algo a dizer aos nossos corações, ao meu e ao coração de vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema de família ideal. E a primeira pergunta, né, que nos vem à mente é essa aí, né? Como lidar com a minha família? Com a realidade, o pastor falou, do nosso dia a dia, são tantas lutas, são tantas dificuldades, é um mundo que trabalha contra o reino de Deus, mas a palavra diz assim, que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Mas essa pergunta sempre vem ao nosso coração, você que é pai, você que é mãe, como é que eu posso lidar? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ser um instrumento para que a minha família real ela se transforme numa família ideal, a família que Deus tem para nós? E nós vamos tratar sobre isso. Eu queria convidar você que trouxe a sua Bíblia, para abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 20. Primeira Reis não, Segunda Reis. Todos já acharam aí, 2 Reis, capítulo 20? Quem achou, diga amém. Então diz assim, eu vou ler, você acompanha comigo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, : põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você pode repetir comigo essa primeira parte? Põe em ordem a tua casa. Vamos ver junto? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos ver de novo, só a primeira parte. Põe em ordem a tua casa. Isso. Aí versículo 3.
Versículo 2: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Versículo 4: Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Glória a Deus, Deus sempre cumpre a sua palavra. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá esses 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez, na tua presença, Espírito Santo, tu estás aqui em nosso meio, porque a tua palavra diz isso: onde estiver 2 ou 3 reunidos, Senhor, tu estarias, Senhor. Nós estamos aqui declarando que estamos reunidos aqui em teu nome, Pai. Por isso, vem falar aos nossos corações, Senhor. Estamos com a tua palavra aberta diante de nós e também com nossos corações, Senhor. Queremos receber de ti, Senhor. Não viemos aqui, Senhor, para voltar como saímos, Senhor, porque nós queremos que a cada dia, Senhor, a tua palavra se renova, as tuas misericórdias se renovam sobre nós e tu tem algo novo para nós. Por isso, fala conosco. Essa oração que eu faço junto com os meus irmãos. Eu dependo de ti, de mim mesmo eu não tenho capacidade nenhuma, Pai. Mas a tua palavra diz que em ti nós podemos todas as coisas. A tua palavra diz que em ti nós podemos fazer proezas, Senhor. E é por isso que estamos aqui agora, Senhor. Venha operar em nosso meio. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos mais uma vez, já agradecidos. E oramos no nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Essa passagem, você pode falar assim: o que tem a ver isso aí, pastor, com família ideal? Eu tenho estudado essa passagem já há um bom tempo, né? Desde que André falou que eu ia estar aqui, eu já estava pedindo a Deus uma orientação com relação a uma palavra para hoje. E eu tive esse privilégio de me aprofundar nisso aqui. Não vou ter tempo de descer no detalhe com relação a essa passagem. Mas essa passagem é muito interessante, porque fala de um homem, de um rei, de um príncipe chamado Ezequias. E esse homem fica, conforme nós lemos aqui, fica mortalmente enfermo. É uma úlcera, mas diz que é para a morte. E vem Isaías, profeta do Senhor, por ordem do Senhor, ele vai a ele e diz assim, ó, que nós vemos aí, que nós repetimos: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E é interessante que esse homem ele se vira para a parede, e olha a oração que ele faz. Nós lemos aqui, né? Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Quando a gente fala assim de colocar a casa em ordem, a gente pode pode pensar muitas coisas a respeito disso. Quando Deus fala assim, coloca a tua casa em ordem, a gente pode pensar que é questão lá do reino, do palácio, mas rapidamente a gente descarta isso, porque ele era um rei, ele tinha servos para cuidar do palácio. A gente pode pensar assim, colocar em ordem a casa espiritual dele, a vida espiritual dele.
Mas nós vemos que não é isso. Pelo tipo de oração que ele faz, com autoridade, porque ele fala assim, olha só Deus, eu vou te lembrar uma coisa. Né? Vou botar aqui a minha versão. Tu está me dizendo que eu vou morrer, mas eu vou te lembrar uma coisa. Eu tenho andado diante de ti com interesse de coração, tenho feito tudo que é reto. E se você voltar lá para trás e estudar um pouquinho mais a vida de Ezequias, como eu tenho feito, ele era um homem de Deus, mesmo, que trouxe avivamento, que o rei da Síria veio e ele colocou a Deus, Senhor, quem está vindo aí, está afrontando não é a mim não, mas é a ti. E Deus dá um livramento. De um rei que estava dominando todas as terras ali. Então você, estudando um pouquinho a vida de Ezequias, você vê que ele era um homem, que era um homem de Deus. E ele faz uma oração de fé. 1 João 5,14 fala de fé, né? Que se nós orarmos segundo a palavra e crendo, nós sabemos que Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, nós sabemos que Ele nos responde. Essa oração de Ezequias já foi feita uma oração com base lá em 1 João 5. Porque ele faz uma oração com autoridade. Ele fala assim, eu vou te lembrar uma coisa, Deus. Eu andei com interesse de coração. Eu fico pensando assim, quantos de nós hoje teríamos essa autoridade, esse caráter de chegar para Deus e falar assim, Deus, vou te lembrar uma coisa. Eu tenho andado reto diante de ti. Ele está falando assim, eu estou jovem. Não vou provar aqui para você por versículo, que a gente não tem tempo, mas isso aqui acontece com ele quando ele tinha 39 anos. Aí você pode falar assim, é um garoto, né? Eu me lembro que com 15, 39 eu falava assim, é um coroa. Mas hoje na minha idade a gente fala assim, com 39, mas é um garoto, né? Eu sei em qual fase você está. Mas ninguém quer morrer aos 39 anos. E a palavra de Deus diz que Deus concedeu mais 15 anos. E depois, se você ver na vida dele, você vai ver que ele teve um filho, que aos 12 anos, depois que ele morreu, aos 12 anos, esse filho assumiu o reinado. Então ele era um homem de Deus, né? E ele ora, ele fala assim, eu estou jovem, eu tenho andado com interesse de coração. Mas Deus falou assim, coloca a tua casa em ordem. E aí nós vemos aí rapidamente, só fazendo uma revisão, que ele ora, Deus responde, a Isaías já está saindo, falei, cumpri a minha missão, Deus fala assim, não, volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo. Você crê nisso, que Deus até hoje ouve a nossa oração? Você crê nisso? E Deus ouve a oração de Ezequias e manda Isaías voltar, vai lá, volta, que eu mudei de ideia, por causa dessa oração. Isso serve para nós, não assim que Deus é um Deus que muda, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Ele é um Deus que espera a nossa reação para que Ele possa fazer um milagre. Eu estava falando isso lá na igreja. Nosso Deus faz milagres, mas Ele depende de nós para fazer esse milagre. E Ele estava esperando uma atitude de Ezequias, e Ezequias teve essa atitude. E aí, o Ezequias é um homem de tanta fé que ele fala assim, vem cá, eu quero um sinal agora. Isaías, tudo bem, Deus te falou isso, agora eu quero um sinal, porque eu sei que quando Deus fala, Ele dá um sinal. Aí Isaías fez igual quando a gente disca, né? Deu uma opção para ele interativa ali. Tudo bem, Deus vai te dar um sinal. Se você quer que o sol avance 10 graus, diz que 1. Se você quer que o sol volte 10 graus, diz que 2. Né? Deu uma opção, o que você quer? E Ezequias foi lá falando, avançar 10 graus é fácil, eu vou discar 2, eu quero que volte. E voltou. Mas o que eu quero focar com você aqui, você vai ver que Deus cumpre isso, Deus dá mais 15 anos, mas a questão aqui, onde é que entra a questão da família? Entra que Deus fala para Ezequias assim, põe em ordem a tua casa. E quando eu comecei a estudar isso aqui, meus queridos, eu fui ver que Abraão, quero que você leia comigo lá em Gênesis 18, Gênesis 18, 19, vou começar a ler aqui do 17, diz assim, disse o Senhor, ocultarei, Gênesis 18, versículo 17, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá
a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para quê? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu estava vendo no original, essa mesma ordem que Deus deu a Ezequias, quem primeiro recebeu essa ordem foi Abraão. Esse verbo colocar em ordem, e que Deus fala assim, Abraão será uma grande nação, mas ele diz assim, para que o Senhor cumpra sobre Abraão o que ele tem falado, ou seja, de Abraão se tornar uma grande nação, primeiro Abraão tinha que o quê? Colocar em ordem, ordenar seus filhos, sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Então aqui tem um link de que, para que Abraão fosse pai de nações, e que todas as famílias, todas as nações fossem abençoadas por meio dele, primeiro ele tinha que cumprir uma coisa, ele tinha que ordenar seus filhos e sua casa. E essa palavra ordenar é a mesma que Deus usou lá com Ezequias, quando falou assim, põe em ordem, que é safá. Botei aqui, zafá significa pôr em ordem. Mas o que é pôr em ordem? Quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, vamos arrumar a casa. Mas no original, isso significa ordenar, incumbir, dar uma ordem. Não é arrumar. Quando a gente vê aqui, não, põe em ordem, né, as donas de casa, né? Que ali que trabalham fora e trabalham dentro de casa, dupla jornada, vai assim, eu vou pôr em ordem a casa daqui, vou dar uma vassourada, vou arrumar as coisas, né? Mas é diferente. No original, essa palavra, que é zafá, ela significa ordenar, é alinhar, é incumbir, é determinar. E nós vemos aqui que Ezequias recebeu essa incumbência. E diz lá em Crônicas que ele não correspondeu a esse benefício. Se depois tiver curiosidade, você anota aí, não sei se você gosta de anotar, mas eu botei aqui que 2 Crônicas 22 dá um resumo disso que nós lemos aqui, e diz que Ezequias não correspondeu aos benefícios. Deixa eu passar aqui o slide. Resumindo esse cenário que eu passei para vocês agora da vida de Ezequias, o que eu quero focar é nisso aí. A sua vida familiar é algo de suma importância para Deus, de extrema importância para Deus. Essa passagem que nós lemos em Ezequias traduz exatamente isso. Deus, quando falou assim, eu vou te dar mais 15 anos, é para você ordenar a sua casa. O foco de Deus não era só um homem que era temente a Deus e que estava orando com fé, mas porque Deus tinha uma bênção que extrapolava a vida só de Ezequias. Era para ele, para a família, para os filhos dele e para toda a nação. E isso começava na família. E porque a família é algo tão importante para Deus, para mim, para você, e Deus sabe disso, é que nós vamos falar hoje sobre essa questão da gente pegar a nossa família real, das nossas lutas, das nossas dificuldades, e nós olharmos para ela como Deus vê, como a palavra de Deus vê, uma família ideal, uma família vencedora. Nós vamos vamos lá. Abraão, quando recebeu esse chamado, ele entendeu que a continuidade da obra de Deus sempre envolvia a família dele. Ele recebeu, e eu não vou entrar muito em detalhes, mas você já conhece a vida de Abraão, e ele foi um homem que creu. Eu estava vendo também, estudando a vida de Abraão, ele foi um cara de muita fé mesmo, né? Ele esperou 100 anos para ter filho, nasceu Isaac, aí esperou 40 anos para Isaac casar. Eu fico pensando assim, fosse eu casava Isaac com 18 anos, eu falava, garoto, sai de casa, vai casar, né? Eu quero ver essa promessa se cumprindo. Aí esperou 40 anos para casar. E não somente isso, depois que
Isaac casou, ainda diz a palavra de Deus que foram mais 20 anos até Esaú e Jacó chegarem, né? Mais 60 anos que Abraão teve que esperar até ver os netos chegar. Eu estava falando lá na igreja, contando isso rapidinho, né? Eu falei assim, eu acho que Sara tem culpa nisso aí, né? Porque demorou para liberar o garoto para ter filho. Mas era um homem de fé, mas Abraão entendeu isso, né? Abraão entendeu que quando ele recebeu essa ordem de Deus para ordenar a casa, era algo que ia além dele, e ele esperou pacientemente, com fé. Romanos diz que ele não atentou para os detalhes do seu corpo, não se enfraqueceu na fé, mas creu. Nós vamos falar então, né, agora nessa próxima meia hora, e depois nós vamos falar nos próximos 50 minutos, em duas coisas, em duas partes. A primeira parte é essa aí, ó. Nós vamos falar um pouquinho de cuidando da vida conjugal, colocando em ordem, buscando a família ideal, mas primeiro a vida do casal. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre cuidando da vida dos nossos filhos. Então essa primeira parte, cuidando da vida do casal, botei uma pergunta aqui, né? Como é que vai o seu relacionamento conjugal, né? Nós sabemos que a grande dificuldade do homem até hoje é relacionamento. Nós temos evoluído, né? Falei de quando eu era criança, que eu vinha aqui na igreja com o reverendo Tiago. Eu lembro que era outra tecnologia, né? O pastor Ivo deve lembrar disso, aquela televisão preto e branco, né? Não é da nossa época não, né, pastor? Que desligava, ficava aquela bolinha no centro. A sociedade evoluiu muito, né? Ontem eu estava falando com um pastor que está lá na Namíbia, com um aparelhinho pequenininho, rapidinho. Então a questão não é a tecnologia, não é a ciência, mas existe algo que é problema para o homem durante toda a sua existência, que é a questão de relacionamento. É a questão, hoje quando a gente fala de família, a gente vê televisão, eu inclusive não tenho deixado a televisão de lado. A gente agora só liga a televisão mesmo para ver o noticiário e olhe lá. Porque são tantas coisas ruins, né? A gente vê comentários, que a gente não assiste mais de novelas, a pessoa torcendo para o marido largar a esposa e se juntar com a amante, porque a amante que é boazinha, né? Agora tem novela aí que o negócio é o seguinte, não, são dois pais, são duas mães, mas é assim mesmo, sabe? Então é uma vida de muita luta. Quando a gente fala de casamento, e muitas vezes até dentro da igreja, a gente fala assim, isso aí é um tema polêmico, isso aí é complicado, isso aí é um tema difícil. Isso aí me faz recordar frustrações, isso me faz recordar decepções, derrotas, exemplos que nós conhecemos, que eu e você conhece, nós conhecemos de pessoas que naufragaram no relacionamento familiar. Mas eu quero te dizer que esse nunca foi o propósito de Deus e não é o propósito de Deus. E que em Cristo Jesus, por tudo que Ele cumpriu lá na cruz, você é mais que vitorioso, inclusive na sua área de casamento, na sua área de família. Então nós vamos falar um pouquinho, nesse primeiro momento, sobre cuidando da nossa vida conjugal. Eu botei aí um slide que diz o seguinte: se relacionar, você com a sua esposa, é a arte de aprender a mudar sempre que for necessário. Implica em mudança. Muitas vezes a gente acha que não precisa. Muitas vezes a gente acha, não, mas eu já sou tão bonzinho. Eu fui criado na igreja. Eu ia para a igreja, junto com o pastor Ivo, a gente ia junto, cantava o louvor. Eu sou bonzinho, eu não preciso mudar. Mas o fato é que nós precisamos mudar. Às vezes a gente vem nós completamos 25 anos, já estamos indo para 26 anos de casados, e a gente percebe, depois de 26 anos de casados, que a gente ainda traz tanta bagagem lá na época dos nossos pais. Muita coisa boa, mas muita coisa ruim, que nós precisamos tirar dessa mala e deixar Deus colocar coisas novas. Então há necessidade de mudança. Vou passar um videozinho aí, vamos ver se vai entrar. Tem um somzinho aí.
pontinha de carro, ó. Uma gatinha no meio do caminho. Vou pegar a onda. Se fosse assim, né? Fácil assim, se a gente já nascesse com essa capacidade de se relacionar, de fazer todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa, ninguém nasce sabendo se relacionar. Nem eu, nem Cássia, nem você, nem sua esposa. Nós temos que aprender isso a cada instante. A cada dia, nós vamos aprendendo a nos relacionar, nós vamos aprendendo que nós temos que mudar para nos amoldar, e que nós temos um padrão, e que esse padrão é Cristo, e que nós temos alguém que nos ajuda, que é maior do que quem atua no mundo, que se levanta para tentar nos derrubar, que é o Espírito Santo. Esse poder capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos habita em mim, habita em você. Você é nova criatura, você nasceu de novo, você é filho de Deus. Levanta a mão, eu quero ver quem é filho de Deus aí. Você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. E esse Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que tem o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É esse mesmo poder que nós podemos caminhar com autoridade, sabendo que o inimigo pode se levantar contra nós, ele pode dar ordem para qualquer demônio vir contra nós, mas esse poder que habita em nós faz com que qualquer demônio trema. Eu estou falando isso, meus queridos, porque essa questão de família é uma batalha espiritual. Você sabe disso que eu estou falando. Porque você vive essa batalha todo dia. E nessa batalha, muitas vezes o inferno levanta demônios para ir contra você, contra seus filhos, contra o seu relacionamento, você e a tua esposa aí do lado, você e seu marido, o relacionamento de pai com filho. Mas eu quero te dizer uma coisa: maior o que está em nós do que o que está no mundo. E essa autoridade que Jesus tem, ele disse que nós temos também, e que o inimigo está debaixo dos nossos pés. Por isso eu digo assim, por experiência própria, muitas vezes eu e Cássia colocamos o inimigo onde tinha que estar, debaixo dos nossos pés. Então, assim, aí você não toca. Cássia vai falar um pouquinho mais lá para frente por questão de filhos. Nós passamos, temos 3 filhos, né? Nós passamos lutas com nossos filhos. Eu vi que tem muito adolescente aqui, essa fase da adolescência é complicada, né? Eu não falo que é aborrecência não, porque eu nunca aceitei isso. Eu nunca aceitei isso. Essa ideia do mundo, que se eu aceitar vai entrar, se você rejeitar não entra. Não é aborrecente, é filho abençoado, é herança bendita do Senhor. Mas eu estou falando isso por quê? Porque você tem que se posicionar. Você tem que crer nisso. Então ninguém nasce pronto para se relacionar. É um videozinho ali, né? Mas vamos ter que aprender. Eu queria falar sobre 3 pontos. Nós estamos falando de mudança, para que a nossa família saia daquela real e caminhe em direção à ideal. Eu peguei só 3 pontos, teríamos vários. Mas eu queria falar de 3 pontos que sempre vão exigir mudanças. A primeira é essa aí: eu preciso mudar a imagem errada de mim mesmo. Que isso, pastor? Eu tenho uma imagem errada? Temos sim. Porque nessa luta, assim, no mundo tereis só tranquilidade. É isso que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Então, ó, meu filho, eu lamento te informar, ó, caixão para você. É isso que Jesus falou? Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, você vai vencer. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, que nós temos que mudar, é a imagem que nós temos de nós. Porque nessa luta que nós temos, muitas vezes, nós nos questionamos. A gente fala assim: poxa, aonde eu estou falhando? Por que as coisas não estão caminhando como eu quero? Por que o meu casamento não está legal? Porque se eu tentei tanto e não está dando certo. Por que o meu relacionamento com meu filho não está legal? Por que meu filho e minha filha agora não querem mais saber da igreja? Onde eu errei? E aí o inferno vem
e fala assim, porque você é um derrotado, porque você errou naquilo ali, porque você é um pecador, que não tem jeito, para você não tem jeito. E aí começa a nos acusar, porque ele é acusador. A palavra de Deus diz isso. E muitas vezes a gente pega essa imagem, essa identidade que não é nossa. E a gente, por causa da situação, por causa do sentimento, você sabe que o sentimento fala muito alto. Quando a gente está triste, né? Ou isso só acontece comigo, né? Quando a gente está triste, você não tem vontade de fazer nada. Quando você tem uma frustração, você pode ficar depressivo, você pode ficar irado. Tudo isso é sentimento, mas eu quero te dizer outra coisa que está na palavra. Nós não andamos por vista, diz a palavra, mas nós andamos por fé. Fé em quê, pastor? Fé na palavra, que se cumpre. Porque Deus fala assim, eu velo sobre a minha palavra, eu olho para ela a todo instante para cumprir a minha palavra. E se você crer na minha palavra e você obedecer a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra na tua vida. É por isso que a palavra de Deus diz assim, o justo viverá por fé. Por fé aonde? Na palavra. Então muitas vezes nós temos que mudar a imagem que nós temos de nós mesmos, porque o inferno vai sempre falar que você é um fracassado. O inferno vai sempre apontar onde você errou. O inferno vai sempre apontar aquele resultado que você não esperava. E aí nós temos que mudar a nossa imagem e nós temos que assumir a identidade que eu tenho na palavra em Cristo. Na palavra em Cristo diz que eu sou filho de Deus. Eu queria que você abrisse em 1 João 3:1. Acharam aí? 1 João 3:1 diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos o quê? Por essa razão o mundo não nos conhece, não nos entende, porquanto não conheceu, não entendeu a Ele mesmo. Então diz aqui, ó, o amor de Deus é tão grande, esse amor que Deus nos concedeu, que é nosso, que ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. E de fato, realmente, efetivamente, eu sou filho de Deus. Diga para quem está do lado aí, eu sou filho de Deus. Fala aí com convicção, eu sou filho de Deus. É importante que a gente tenha isso aceso no nosso coração, sabe? Nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz mais, diz que nós que somos filhos de Deus, em Cristo Jesus, nós temos, em cada promessa que está na palavra de Deus, nós temos, sabe o que a palavra de Deus diz? Temos um sim. Então você pode abrir aqui Deuteronômio 28, vou deixar esse dever de casa para você. Você vai ver a quantidade de promessa que tem ali, que você não vai ser cauda, que você vai ser cabeça. Que onde você botar a planta dos teus pés, ali é lugar santo, que onde você botar a tua mão, você vai prosperar. Eu não sei se você tem um projeto aí no teu trabalho, um projeto no teu coração, mas a palavra de Deus diz que é uma promessa tua, que onde você botar a mão, vai o quê? Vai dar tudo errado. É isso que a palavra de Deus diz? Não, você vai prosperar. A palavra de Deus diz também que pelas suas pisaduras eu fiquei doente, é isso? Pastor, pega uma Bíblia boa aí que essa sua Bíblia está errada. Diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu não serei, eu já fui sarado. Eu tenho um testemunho tremendo nessa área aí, que em 2013 eu estava com 2 hernias de disco, 3 noites sem dormir, e os médicos falaram assim, nós vamos tratar disso aí. E aí é o seguinte, né? Eu sou oficial de marinha também, me tratei lá nos médicos de marinha, os médicos de marinha falaram assim, ó, nós vamos tirar o senhor dessa crise, mas ó, vou falar uma coisa para o senhor, aquele salto de paraquedas o senhor não vai mais poder fazer. Aquela motocicleta que o senhor tem, o senhor vai vender porque não vai mais poder andar. Essa corridinha que o senhor pode dar, o senhor vai parar que o senhor não vai mais correr.
Aí sabe o que eu falei na hora assim? Eu falei, comigo não vai acontecer nada disso, eu vou continuar soltando de paraquedas, eu vou continuar com a minha motocicleta, e eu vou continuar correndo na praia onde for que eu for correr. Eu fiz tudo aquilo que estava no alcance dos médicos. Não desprezei não, porque a minha filha, aquela mais velha ali, vai ser médica. Eu falo assim, você vai ser médica para abençoar muitas vidas. Só que você sabe que a medicina vai ter um ponto e para. Para o nosso Deus não há impossíveis. E eu tomei posse disso. E, meus irmãos, hoje eu estou soltando de para. Não estou soltando porque não deu mais para saltar, estou com o tempo, né? Mas estou com o meu parapente, minha aula de parapente, tive que parar. Mas vou continuar. Mas estou com a minha motocicleta, sábado passado estava com o nosso grupo de motociclistas lá da igreja, subimos até Teresópolis, dou a minha corridinha todo dia, tomei posse do que é a promessa. Você como filho de Deus, você é herdeiro de Deus. É promessa tua, e a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, para cada promessa dessa, nós temos um sim, mas nós temos que crer nisso. Então, temos que desfazer essa imagem que o inferno tenta colocar, que eu sou fracassado. Você não é fracassado. Você passa por lutas. E na luta, né, eu não gosto de acompanhar não, né? Tem o Anderson Silva, quem gosta de MMA aí, né? O cara ganha o cinturão, mas sai todo quebrado, né? Na luta, de vez em quando, a gente toma um direto ali, mas eu vou te dizer uma coisa, você pode até tomar um direto. Você pode estar vivendo um momento agora até de luta, que você está até com a dor, porque o inimigo te deu um soco ali, você... Mas vou te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. Eu tenho um pastor, um amigo nosso, que ele usa um exemplo que eu acho muito legal, de MMA mesmo. Ele fala assim, sabe quem é mais que vencedor? Vou usar o exemplo aqui do Anderson Silva quando ganhou o cinturão, né? Não é o Anderson Silva não, é a mulher do Anderson Silva. Aí ele fala assim, você é como se fosse a mulher do Anderson Silva, você é mais que vencedor, porque ela não tomou nenhum murro, embolsou um monte de dinheiro e foi fazer compra no shopping. Eu quero te dizer, eu e você somos assim, porque Jesus é quem tomou todas as dores em nosso lugar. Foi Ele que tomou todos os murros. Foi Ele que lá na cruz sofreu tudo que nós tínhamos que sofrer, para hoje nós sermos a esposa do Anderson Silva, né? Para hoje nós chegarmos e falar assim, eu posso agora caminhar como vitorioso, porque Ele pagou o preço para mim. O cinturão é dele, mas o benefício é meu. Então você pode passar por lutas, mas jamais abra mão de que você é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. E na tua casa, você é mais que vencedor. Quer ver outra coisa que diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo só você. Tu e a tua casa. Eu nunca aceitei ideia nenhuma de que algum dos meus filhos ia se desviar. Passei por luta? Passei por um momento que filho estava rebelde, não queria saber de igreja. Sempre declaramos que a palavra de Deus se cumpre. Crê no Senhor Jesus, eu creio, eu e minha esposa. E toda a nossa casa será salva. Estão lá os três, lá com a gente, lá em Caraí, louvando, servindo a Deus. Então agora com os jovens lá no kart, os jovens saíram para participar do kart. Nós temos que tomar posse, temos que mudar a nossa imagem. Temos que aceitar e receber a identidade que nós temos na cruz. Então, se eu não assumir essa identidade que a palavra me dá, eu vou acabar aceitando a identidade que o diabo me sugere. Caminhar rumo a uma família ideal começa em assumir essa identidade, que eu sou filho de Deus, que eu sou herdeiro dessas promessas. Segundo, eu preciso trocar o egocentrismo, que é natural do homem e da mulher, pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele fez? Ele deu. O amor de Deus é o amor que dá. Essa passagem de João 19, eu vou pedir para alguém abrir aí e ler para mim. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois de seu discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Isso. Todo mundo ouviu? Jesus na cruz, no momento mais difícil da vida dele, onde ele chegou a orar a Deus e falou assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele ia experimentar algo que ele nunca tinha experimentado na vida dele, que era carregar o meu e o teu pecado.
a minha e a tua enfermidade e se desconectar do Pai. Jesus nunca tinha experimentado isso na vida dele. E ele, como homem, eu tenho certeza que ele já sentiu friozinho na barriga. Eu imagino que Jesus estava com muito frio na barriga nessa hora. Era a hora em que ele ia carregar o pecado. E a Bíblia fala que o que faz separação entre nós e Deus é o quê? É o pecado, aquela natureza de pecado. Ele estava pegando essa natureza do pecado. E naquele momento de aflição, ele olha e vê Maria. E vê o sofrimento de Maria. E ele chega para o discípulo amado e fala assim: essa é a tua mãe. Mãe, esse é o teu filho. É um amor capaz de doar. É capaz de observar a necessidade do outro. No teu casamento e no meu casamento, nós temos esse tipo de amor, porque a palavra de Deus diz que esse amor é derramado sobre nós. É um amor que é capaz de deixar de olhar para o teu umbigo, para a tua necessidade, do egoísmo, que estava com Lúcifer lá no início, que era eu exaltarei meu trono, eu serei mais alto, e passar a ver a necessidade do outro, como Jesus fez. Que no momento que ele podia falar assim: meu Deus, eu estou sofrendo aqui, ele falou assim: olha lá a necessidade aqui, da mulher que cuidou de mim, da mulher que me gerou. E esse é o amor do Pai. Eu botei outro videozinho aí, né? O amor doa e o egoísmo extrai. Essas duas passagens, vamos ter que dizer que nós lemos, a outra passagem de Isaías é justamente a mentalidade de Lúcifer, egoísta. Se você quiser, anota aí depois você vê. E eu passei esse vídeo aí, que fala desse amor doador. Está dando para ver aí? A gente tem que apagar um pouquinho isso aí. Primeira vez que eu vi esse vídeo eu fiquei emocionado. Agora já estou com o coração mais duro. Mas você entende que a irmã, vendo o irmão chegar do tratamento de câncer sem cabelo, ela vai e corta o cabelo para ela dar o cabelo dela para o irmão. Esse é o amor doador. Os pais tomam aquele susto de ver a menina com o cabelo todo picotado, mas é uma atitude de amor, amor doador. E esse tipo de amor é o amor de Deus, e esse tipo de amor, a palavra diz que já foi derramado nos nossos corações. Nós já temos. Cabe a nós só deixar de lado esse egoísmo. É por isso que Paulo fala assim, esmurrando a carne, porque a carne é egoísta. Deixar isso de lado e falar assim: qual a necessidade da pessoa que está do meu lado? Qual a necessidade do meu filho? É olhar e enxergar a necessidade e ter esse amor doador. Caminhar rumo à família ideal começa também em enxergar essa necessidade do outro e ter um coração doador. E por último, né, esse terceiro ponto, eu preciso mudar minhas palavras. Vamos ler Tiago. Eu gosto muito dessa passagem porque eu me identifico demais. Você sabe que eu sou da Marinha, né? E essa passagem fala de navio. Diz assim: Tiago 3, de 2 a 5. Todo mundo achou? Então vamos lá, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios,
que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são o quê? Dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Essa passagem fala que a língua é semelhante a um leme. E assim como o leme é pequenininho, mas tem o poder de direcionar, de dar rumo para um navio, assim a nossa língua é um membro pequenininho, mas tem o poder de direcionar a nossa vida. O espírito que domina nossos lares é aquele que sai da nossa boca. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte: do mesmo jeito que o inferno, ele tenta entrar na nossa casa para nos convencer de que nós somos derrotados, de que não tem mais jeito, chuta o balde. Quando ele consegue fazer isso, quando ele consegue desviar o nosso foco da nossa real identidade como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, como família abençoada de Deus, aí a consequência imediata disso, sabe o que é? Nós começamos a falar conforme aquilo que nós cremos. É por isso que Mateus 12, 34, Jesus fala assim: a boca fala porque está cheio de coração. E aí eu lanço uma pergunta para mim e para você: do que nós temos enchido o nosso coração? Porque a gente vê muitas vezes, eu conheço muita gente assim, eu sei que você conhece também, muita gente que chega para o filho e fala assim: seu burro, seu imbecil, eu já falei tantas vezes. Quando não é para a esposa e para o marido, né? Quando a gente fala para casar, a gente costuma falar assim que o tempo vai passando e os bichinhos vão crescendo. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Meu gatinho, fala, né? Tudo bichinho, né? Meu pardalzinho, aí vai crescendo, os bichos vão aumentando. Sua vaca, né? Seu burro, seu porco, os bichos vão crescendo. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque a palavra de Deus diz que aquilo que sai da nossa boca direciona a nossa vida. Eu tenho que falar em linha com a palavra de Deus. Eu não posso te falar assim que não vai dar certo, que você é um burro, que você vai ser um fracassado. Nós temos um casal, amigo nosso, de tanto eles falarem que iam se separar, né, amor? Assim a gente vai se separar, assim mesmo. O que aconteceu com eles hoje? Estão juntos? Estão separados. Porque a língua direciona a nossa vida.